E a gente começa hoje com um caso de violência, um crime bárbaro que chocou moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. O assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, morto durante uma discussão por causa de trânsito. Mas o empresário e executivo Renê da Silva Nogueira, de 47 anos, apontado como o autor do crime, já está preso. Ele foi detido enquanto praticava atividade física em uma academia de luxo na região oeste de Belo Horizonte. Durante a confusão de trânsito, o suspeito teria ameaçado a motorista de um caminhão de coleta de lixo e, em seguida, atirado contra Laudemir, que foi atingido no tórax, socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Vamos acompanhar a sequência do que aconteceu na arte que a gente preparou para que você tenha uma noção lá. Então vamos ver lá como é que foi toda essa confusão no trânsito. A gente está vendo ali, ó, confusão e morte no trânsito, né? O caminhão para e recolhe o lixo na rua Modestina de Souza, ali uma rua na região metropolitana aqui. Um carro cinza, né, da marca BYD, né? Em seguida, seguia no sentido contrário ali, se aproximou e o motorista começou a xingar a motorista do caminhão ali, que estava parada para recolher o lixo. Logo depois, ele, fortão ali, tirou a arma e atirou. Só que o seguinte, acabou acertando o tiro, ele estava mirando ali, tipo, extremamente esbravejado, nervoso, gritando, como relataram as testemunhas, as pessoas que estavam trabalhando ao recolher o lixo. E nesse momento ali ele acabou atirando e acertando o gari, que não resistiu, infelizmente, chegou a ser levado para o hospital. Tá aí a foto à direita, abaixo do vídeo. O gari Laudemir foi socorrido, né, levado para o hospital Santa Rita, que fica na cidade de Contagem, que é coladinha com Belo Horizonte, mas acabou não resistindo. Estava trabalhando na coleta de lixo e logo em seguida, depois das denúncias, a polícia foi atrás. E o suspeito foi preso numa academia de luxo lá, malhando Síria Caixeta. Imagina, foi para a academia malhar depois de cometer um assassinato, de acordo com as informações iniciais das investigações. Academia, né, que fica na região oeste de Belo Horizonte, né? Olha só, André, no velório, parentes e a viúva falaram com a imprensa. Ele vai me fazer muita falta mesmo, porque ele era um homem perfeito. Ele era uma pessoa que respeitava, que cuidava da gente com muito carinho, voltava para casa com muita saudade, sabe? Todos os dias de manhã ele saía falando que queria voltar. E dessa vez ele não voltou para casa. O Lau não voltou ontem para casa. Me devolveram o Lau no caixão. Me devolveram o Lau no caixão, gente. Não pode ficar assim. Não pode. Tem que haver uma mudança, tem que haver justiça, sabe? Eu tô aqui por ele, por essa categoria que luta muito, sabe? Para fazer o trabalho deles com excelência. A parte deles, eles fazem, sabe? Então, assim, é isso que eu tô aqui para dizer. É justiça. A gente quer justiça e respeito por essa categoria, viu? Mesmo muito abalada, a enteada também falou com a nossa equipe. Era uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa honesta, muito carinhosa, protetora. Morreu trabalhando, né? Saiu de casa cedo. Era um dia que ele ia chegar mais tarde e não voltou. A gente está em choque, com muita revolta, sem dúvidas, sabe? Estamos sem chão. A irmã contou que a mãe dele ficou sabendo da notícia pela televisão, imagina. Foi injustiça que ele fez com meu irmão não merecia isso não. A gente não aguenta mais essa impunidade do Brasil. Uai, mata uma pessoa e sai pela porta da frente e pronto, não é justo não, não é justo. Que eu não sabia não, eu tava com um pressentimento ruim, mas eu não sabia que meu irmão ia embora não, desse forma não. Minha mãe viu pela televisão também, a notícia chegou pela televisão que ela estava assistindo lá e viu. A pressão dela foi muito baixa, foi 7/6. A gente levou ela porque ela estava desfalecendo já, ali do lado dele. A Prefeitura de Belo Horizonte e a empresa onde Laudemir trabalhava há 8 anos lamentaram a morte, classificando o caso como um ato de violência injustificável.
Laudeni era um gari que trabalhava com a gente já há 7 anos e 11 meses, uma pessoa muito comprometida com o trabalho, não faltava de serviço. Laudeni era amigo de todos, Laudeni era uma pessoa muito alegre, de um coração gigante, né? Se dava bem com todos da equipe. Laudeni, infelizmente, aconteceu essa crueldade com ele, né? Foi um fato extremamente muito triste, que deixou toda a nossa equipe muito triste, porque nunca esperava de acontecer isso, mas é a paciência que o pessoal tem que ter, né, do caminhão de lixo, tá transitando, tá limpando a cidade, né, que traz benefícios para todos. Então é assim, talvez o trânsito, né, por ter agarrado um pouco, causou essa tragédia para a vida dele. Mas foi uma coisa que não teve discussão, não teve briga, né, a equipe é preparada para tratar bem a população. E foi simplesmente, eles tiveram uma ameaça, se arranhasse o carro, o autor do crime falou que ia atirar em todo mundo, né? E o autor do crime entra no carro, vai para frente, depois volta e vocês estão duvidando de mim, e aponta para o motorista e já atira na barriga do Laudeni, aonde que ele vem a ter óbito, né? Foi socorrido, mas não conseguiu, né, que o pessoal cuidasse dele no hospital, já chegou sem vida, mas a gente está aí querendo justiça nesse momento, né? O que a gente quer agora é justiça, porque Laudeni era uma pessoa que trabalhou muito na nossa empresa, pessoa muito querida entre nós, e ninguém merece uma injustiça dessa. Nós estamos aqui para cobrar justiça. E depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi preso em seguida, sem resistir à prisão. Hoje, delegados da Polícia Civil de Minas Gerais concederam entrevista coletiva sobre este assunto. O repórter Gabriel Rezende está conosco direto da redação de O Tempo e ele tem mais informações sobre este caso. Gabriel, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tempo News. A gente já falou sobre isso aqui, né? O suspeito é marido de uma delegada em Belo Horizonte. Ela já se pronunciou sobre esse caso? Bom, acho que a gente está com um problema de contato com o Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a acionar o Gabriel, da redação de O Tempo, aqui em Belo Horizonte. Ele que é um dos repórteres, né, do setor de cidades, da editoria de cidades, do portal tempo.com.br, do jornal O Tempo, e que acompanhou a coletiva, tem acompanhado todo o desenrolar deste caso que chocou o Brasil, né, André? Ô Círia, com certeza são casos que chocam muito a gente mesmo. A gente até colocou uma enquete aqui para saber se as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal aqui, se elas já sofreram algum tipo de intolerância no trânsito. Até agora, 67% estão dizendo que sim, já sofreram algum tipo de intolerância no trânsito. Imagina, uma briga de trânsito, ele, como disse um dos coordenadores lá do setor que ele trabalhava, né, o jovem Gari, disse que o suspeito, né, inicialmente suspeito, mas que todo mundo viu que foi ele ali, então vai ter uma investigação, vai ser acusado e aí sim julgado, condenado. Todo um processo pela frente. Todo um processo até chegar para dizer que foi ele mesmo. Mas ele disse que se arranhasse o carro, ele matava todo mundo, perguntou se alguém duvidava e disparou a arma. Não houve nenhum acidente, não aconteceu nada, foi simplesmente ele completamente descontrolado. A gente vai inclusive ver, eu acompanhei um trechinho da entrevista do delegado que falou sobre esse caso. Ele disse que o suspeito estava completamente descontrolado lá na hora, e imagina, contou detalhes, falou de horário minuciosamente, saiu de casa 8h03, chegou não sei aonde às 10h15, 16, e foi contando, relatando tudo que havia acontecido. A informação inicial é de que a arma que ele usou no crime é da esposa dele, de acordo com as primeiras informações de que é uma delegada, né? E a gente já restabeleceu contato aqui com o repórter que está cobrindo esse caso, que está acompanhando. A gente esteve lá, né? Foi lá hoje à tarde para acompanhar a entrevista com o delegado, com os delegados lá, né? Boa noite para você, Gabriel. Boa noite, André. Boa noite, Círia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a transmissão aqui do Tempo News. A gente esteve, sim, mais cedo, tanto no DHPP, foi o Departamento Estadual de Investigação a Crimes de Homicídio aqui de Belo Horizonte. Estivemos também mais cedo acompanhando o velório, as últimas despedidas para o Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. A gente lembra esse gari que foi assassinado durante o trabalho nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, na região oeste de Belo Horizonte. A gente acompanhou os desdobramentos dessa coletiva para apresentar os detalhes da prisão do principal suspeito.
o empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos. Ele foi preso na tarde de ontem, mais para o fim da tarde, né? O crime ocorreu por volta das 9 da manhã, a prisão ocorreu por volta das 5 da tarde. Ele foi preso numa academia de alto padrão ali no bairro Estoril, que também fica na região oeste de Belo Horizonte. Em depoimento, ele disse que desconhecia o crime, disse que sequer estava no local, mas a Polícia Civil, durante a investigação, até a localização do suspeito, já havia colhido elementos. Que elementos são esses? São câmeras de segurança que registraram o trajeto percorrido pelo carro, são o depoimento das testemunhas que estavam com o Laudemir, a vítima assassinada, que apontaram e foram unânimes em dizer quem era o autor do crime, que é justamente o empresário René, que a gente trouxe, um empresário ligado, um empresário bem sucedido, a gente pode dizer dessa forma, um empresário ligado a grandes grupos, que havia recentemente, inclusive assumido o papel de gestão de uma grande empresa do setor alimentício e acabou desligado dessa função, a empresa inclusive emitindo uma nota lamentando toda essa situação e a investigação em nome do suspeito. Durante a coletiva, né, lá no DHPP, o Departamento de Investigação a Crimes de Homicídio aqui de Belo Horizonte, os delegados trouxeram detalhes desse crime. Entre eles, o delegado Evandro Radaeli citou o que o suspeito disse sobre como foi o dia dele nessa segunda-feira, quando ocorreu o assassinato de Laudemir. Ele contou que foi para a empresa, que havia saído de casa em Nova Lima, onde ele mora, para ir para a empresa onde trabalhava em Betim, que durante esse percurso nada de incomum teria ocorrido, que foi justamente nesse percurso, conforme o que a investigação inicial aponta que teria acontecido o crime. Fala que foi para a empresa, voltou para casa, depois foi passear com os cachorros, pelo menos é a versão que ele apresenta, e depois ainda foi malhar nessa academia de alto padrão. Vamos ouvir agora o que disse, né, o delegado Evandro Radaeli, do DHPP, que é o departamento que está sendo responsável por investigar esse crime. O depoimento dele, ele relatou o dia dele, que ele teria saído de casa, detalhando inclusive o horário, dizendo, digamos, minutos quebrados, né, 8 e 7, digamos assim, foi muito detalhista. Saiu de casa, contou todo o itinerário que ele fez até a empresa em Betim, contou o horário que ele saiu para almoçar, e esse horário de almoço seria o horário em que ele retornou, que seria por volta ali de 12:30, 1h, em que ele saiu da empresa, retornou à casa dele, teria, segundo ele, no horário de almoço, trocado de roupa, desceu com os cachorros para um espaço em que tem no prédio para ele passear com os cachorros, e posteriormente, com a mesma roupa que ele estava, guardou os cachorros no apartamento e foi para a academia onde ele foi abordado. Essa é, resumidamente, a versão que ele conta sobre o dia dele. Você perguntou sobre o trajeto. O trajeto que ele descreve realmente é o trajeto em que ele deveria fazer para ir para Betim. Nós estamos em sede ainda de início das investigações, como o Dr. Matheus bem disse, as investigações estão fazendo agora 24 horas, levantando todas essas informações por meio de imagens e confirmando junto à empresa as informações que ele prestou, imagens junto à Guarda Municipal, Civil Municipal, enfim, uma série de imagens que a gente pode confrontar ou confirmar o que ele nos disse. Mas ainda é muito cedo para eu dizer. É isso, nós ouvimos o que o delegado disse a respeito da versão apresentada pelo suspeito em relação ao dia. As investigações, como eu disse, elas seguem para esclarecer alguns elementos. Dentre eles, a questão da arma usada no crime. Foram apreendidas pela Polícia Civil 2 armas na casa do suspeito. Essas armas, elas inclusive estão elas são de posse da esposa dele, que é delegada da Polícia Civil. Estamos falando da Ana Paula Balbino. Agora, a participação dela do crime é algo que a Polícia Civil inicialmente descarta. Inclusive, os policiais frisaram que ela só descobriu que o marido ele era suspeito de praticar um assassinato no momento da prisão. Então essa participação dela inicialmente é descartada, mas a questão das armas, como ele teve acesso a armas, se de fato uma dessas 2 armas
encontradas na casa, se elas de fato foram usadas no crime, também é algo que ainda falta esclarecer. Fato é que o calibre de uma das armas é o mesmo, de uma das armas que estava na casa é o mesmo da arma usada no crime. Então caberá as investigações também com relação à conduta da delegada, se ela poderá ou não responder a algum processo administrativo interno. Isso é algo que só o tempo vai dizer. A gente lembra, o crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira, a prisão ocorreu já no fim da tarde, então pouco mais de 24 horas destes desdobramentos e já temos a prisão do principal suspeito. Ele amanhã passará pela audiência de custódia, que definirá pela soltura, caso assim a justiça defina, ou pela continuidade da prisão a partir da conversão da prisão para o regime preventivo. Dessa forma, ele seguirá preso durante o encaminhamento do inquérito, que é conduzido pela Polícia Civil, e também depois será posteriormente remetido ao Ministério Público, que encaminha para a Justiça, e aí sim o rito normal que a gente conhece, de a decisão provavelmente por se tratar de um crime hediondo, né? Caso ele de fato responda por esse crime, ele será julgado por um tribunal do júri, mas isso é algo que a gente futuramente ainda vai descobrir esses dobramentos. Fato é que é um crime que gerou uma grande repercussão nacional pela violência, pela brutalidade, pelo fato de ser um gari assassinado durante o exercício da sua função, durante o trabalho. A gente acompanhou mais cedo o velório realizado no bairro Nova Contagem, na Igreja Quadrangular. A gente pôde acompanhar que é uma família, todos os parentes e amigos são bastante religiosos, e a gente acompanhou bastante esse clima de união, esse clima de revolta também e de pedidos por justiça, né? O enterro foi agora no início da tarde na igreja, melhor dizendo, no cemitério Bom Jesus, também em Contagem, na região metropolitana, e contou com um protesto, um pedido de justiça de vários garis que se reuniram na porta do cemitério, e o sentimento deles é esse, assim, um sentimento de uma categoria que pede por justiça, uma categoria que eu acho que a situação do Laudemir exemplifica os riscos que a categoria está submetida. Uma simples briga de trânsito que acabou resultando na morte desse trabalhador de 44 anos, que deixa uma filha de 15, enteados, amigos, diversos e mais diversos colegas de trabalho que puderam manifestar seu sentimento de luto nesta terça-feira e se despedir desse grande amigo, dessa pessoa de coração grande, assim, essas foram as palavras usadas para definir o Laudemir, que faleceu, como a gente lembra, nessa segunda-feira, vítima de um ataque violento a um tiro durante o exercício da sua função na região oeste de Belo Horizonte. Obrigado pelas informações, Gabriel Rezende, por trazer aqui pra gente esse caso muito triste, né, Círia? A gente não tem costume de trazer aqui casos de crimes, né? Normalmente a gente traz informações da política, do mundo da economia, mas esse é sempre importante para a gente lembrar o tanto que a gente precisa ter paciência, o tanto que a gente precisa ter calma no trânsito, nesses tempos de intolerância, nesses tempos de muita violência, muita gente armada ainda andando na rua. Tá aí o Laudemir, jovem, 40 e poucos anos, uma filha de 15 anos, estava trabalhando ali por causa de um desentendimento numa esquina, um empresário, negociante, com dinheiro suficiente para pagar a academia cara, casado com uma delegada, perde completamente a paciência, sabe-se lá o que aconteceu com a cabeça, um rapaz preocupadíssimo com a aparência, como a gente se vê aí, estava lá malhando depois de cometer um crime desse, de acordo com as informações, e por isso a gente traz essa informação para você, porque a gente precisa ter muita paciência. A gente perguntando aqui também na nossa enquete se você já sofreu algum tipo de intolerância no trânsito. Aqui a maioria dizendo que sim, 67% já dizendo que sim, que já sofreu intolerância no trânsito. E é muito fácil, né, Círia? Demais. Qualquer momento é alguém que se desentende, alguém que aumenta o tom de voz, que modifica a forma. E para partir daí até um crime é um pulinho, né? É algo muito sério, algo muito né? Pode sério, acontecer né? algo muito sério, uma simples discussão. E segundo relatos de testemunhas, né, não houve nem discussão. Na parte dele, né, ele teria ficado bravo, teria se descontrolado, porque o caminhão estava atrapalhando a passagem dos carros, ele estava no sentido contrário e a rua era estreita, tinha carros estacionados dos dois lados, né, e estava atrapalhando, o caminhão estava atrapalhando e ele ficou bravo,
Parece que a motorista, pelos relatos, né, teria manobrado o caminhão de uma forma que era possível ele passar, e ele ficou preocupado em arranhar o carro, teria gritado com ela, se arranhar meu carro, eu vou atirar em você. E ele conseguiu passar com o carro pelo caminhão, depois ele voltou, pegou uma arma e então atirou contra esse trabalhador de 44 anos, que até onde as testemunhas, tudo que a gente ouviu das testemunhas, é que esse trabalhador estava tentando contornar a situação, não estava nem discutindo com ele se ele estava certo ou errado, né, para ele esperar, não, que estava pedindo só calma, mas que aparentemente, ainda segundo as testemunhas, ele estava muito nervoso, né, e acabou cometendo esse crime. E é algo muito sério, né? Por isso que às vezes no trânsito é melhor você estar certo, mas é melhor você falar, estou errado mesmo, pedir desculpa e seguir, porque a gente não sabe o que pode acontecer, qual é o próximo passo da pessoa que está ali no nosso lado, né? E aí o resultado da enquete, olha, a gente está perguntando para você, né, se você já sofreu algum tipo de violência, se já aconteceu alguma situação no trânsito aí com você. A maioria diz que sim, 68% da nossa enquete, dos nossos entrevistados, dos nossos telespectadores, dizendo que sim, que já sofreram algum tipo de situação desconfortável ali no trânsito.